Caríssimos irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, a nossa EBD online, que prossegue com o curso Nova Vida e hoje chega à 7ª lição. A lição de hoje tem como assunto a Bíblia. Nosso tema é o estudo da Bíblia. Quero convidar você então a ter a sua Bíblia à mão e nós vamos hoje conhecer um pouco melhor a nossa Bíblia. Também vamos refletir sobre a autoridade da Bíblia, sobre a nossa fé e a nossa prática, e vamos também estudar um pouco sobre a interpretação da Bíblia. Mas eu quero convidar você para começarmos ouvindo o que a Bíblia diz dela mesma, que testemunho a Bíblia dá de si. Eu quero ler com você no livro dos Salmos, capítulo 19, versículos 7 a 10. Acompanhe então Salmos 19, de 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A Bíblia pode dizer tudo isso de si mesma, porque ela é a palavra de Deus. Assim eu creio. Por isso, estou motivado em convidar você para conhecermos melhor a nossa Bíblia, para que possamos valorizá-la como autoridade sobre nossa fé e prática, para que aprendamos como interpretá-la, de modo que possamos vivê-la. Venha conosco nesse estudo que eu sei, tenho certeza que será enriquecedor para a sua vida. E nós vamos começar conhecendo um pouco melhor a nossa Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. Então, a Bíblia não é apenas um livro, ela é uma coleção de livros. Uma coleção de livros considerados inspirados por judeus e cristãos. Como se chegou a esta coleção de livros que alguém já chamou de Biblioteca de Deus? Existe uma longa história de formação desta coleção de livros, a história da formação da Bíblia. Nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, a primeira e a segunda parte da Bíblia, e esses livros foram escritos num período de mais ou menos 1.500 anos, por aproximadamente 40 autores de 3 continentes diferentes, em épocas e lugares diferentes. A Bíblia foi escrita originalmente em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Mas, por um milagre, pela providência de Deus, ela mantém uma unidade inexplicável. A Bíblia contém uma única mensagem, mensagem esta que foi testemunhada, que foi registrada por esses autores diversos que viveram em lugares diferentes e em épocas diferentes. A mensagem da Bíblia, que é única, é o relacionamento de Deus com o ser humano, a salvação através de Cristo Jesus. Os livros que compõem a Bíblia foram considerados inspirados a partir de uma regra ou um conjunto de regras, que é chamado de cânon. Cânon é uma palavra que vem do grego e significa isso mesmo, uma vara de medir, uma medida, uma regra, um padrão. Os judeus foram os primeiros a utilizarem essas regras para definirem quais livros eram considerados inspirados. Isso remonta à época do sacerdote e escriba Esdras, mais ou menos pelo ano 457 a.C., na época do imperador persa Xerxes.
O historiador Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ele registrou que a essa época já se consideravam sagrados para os judeus 22 livros. 22 livros que representam para nós 39, porque os judeus colecionam esses livros de forma diferente. Por exemplo, 1º e 2º Samuel para nós, para eles é apenas um livro, e assim também 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Os 12 profetas menores, para nós são 12 livros, para eles um livro apenas. Então, por isso há uma diferença na quantidade de livros, mas esses livros, que já na época de Esdras eram considerados inspirados e que depois foram confirmados num concílio judaico na cidade de Gêmina, por volta do ano 100 depois de Cristo, final do primeiro século, esses livros, para os judeus, são considerados sagrados. A nossa Bíblia, a Bíblia protestante, contém no Antigo Testamento os mesmíssimos livros que os judeus consideravam sagrados desde a época de Esdras e que foi confirmada essa seleção ou essa coleção num concílio que tem autoridade para os judeus. Há uma coincidência, então, entre os protestantes e os judeus. Mas eu tenho também aqui em mãos uma Bíblia católica. Essa é a Bíblia de Jerusalém, uma conhecidíssima Bíblia católica, inclusive de excelente tradução, um trabalho feito por eruditos franceses. Esta Bíblia contém 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Quais são esses livros? 1º e 2º Macabeus, Baruque, Judite, Tobias, Eclesiástico e Sabedoria, além de acréscimos no livro de Esther e de Daniel. Esses acréscimos foram feitos em língua grega e os judeus, entre os critérios que utilizavam, não aceitavam escritos em outra língua que não fosse o hebraico, como também não aceitavam escritos que não tivessem sido produzidos na Palestina. Só para você entender um pouco das regras que foram utilizadas ou dos critérios adotados pelos judeus. Mas estes 7 livros que eu mencionei, eles foram rejeitados pelos judeus e dentro da história do cristianismo, eles nunca foram totalmente aceitos até que, depois da Reforma Protestante, um concílio católico na cidade de Trento, na Itália, oficializou esses livros como sendo inspirados. Aqui eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Só em 1546, quando esse concílio iniciou, só depois disso, é que esses livros passaram a ser considerados oficialmente como inspirados. E ao longo desse período, o que aconteceu? Mais ou menos entre os anos 340 a 420, o Papa da época incumbiu um erudito chamado Jerônimo para fazer uma tradução da Bíblia, diretamente das línguas originais, que ele dominava. Ele então produziu uma tradução para a língua latina, que era a língua oficial. Usou uma Bíblia que ele tinha à disposição em grego, chamada de Septuaginta, e os escritos que ele tinha à disposição também em hebraico. Essa tradução passou a ser a tradução adotada pela Igreja Católica, muito embora só se tornou oficial também no Concílio de Trento, que eu mencionei. Jerônimo acrescentou esses 7 livros na sua tradução. Mas numa nota explicativa que ele acrescentou nesse trabalho, que é um trabalho primoroso, um trabalho muito rico, ele explica que esses livros têm valor histórico, mas não têm valor doutrinário. Esta posição depois foi adotada pelos protestantes. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero, por exemplo, adotou essa posição, de que esses livros têm valor histórico, mas não têm valor doutrinário. Mas quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e outras traduções também aconteceram para línguas nacionais, como o inglês, e o povo
na Europa passou a ter acesso ao texto bíblico, as pessoas começaram a perceber que nos livros inspirados não havia base para algumas doutrinas que eram ensinadas e praticadas pela Igreja Católica. Começou a haver, então, uma refutação, começou a haver um debate sobre essas práticas, no contexto da reforma. Quais são essas práticas? Por exemplo, adoração a Maria, a salvação pelas obras, a intercessão pelos mortos, o purgatório. Com a Bíblia na mão, as pessoas agora podiam verificar se esses ensinos eram do tempo de Jesus e dos apóstolos. E eles constataram que não. Por isso, no Concílio de Trento, a partir de 1546, a Igreja adotou estes livros como sendo oficiais, porque nestes livros existem esses ensinos que são espúrios. O que significa espúrio? Não genuíno, não autêntico, não confere com o que é considerado inspirado ao longo dos séculos, pelos judeus e pelos cristãos, inclusive por Jerônimo, o tradutor da principal Bíblia católica, da principal tradução da Bíblia dentro do catolicismo, que é a Vulgata Latina. Por isso, nós rejeitamos esses livros e você pode ser confrontado em alguma situação familiar ou no trabalho e alguém pode lhe acusar de que você segue uma religião ou uma Bíblia onde livros foram retirados. A sua Bíblia tem livros a menos. Não, a sua Bíblia não tem livros a menos. A Bíblia católica tem livros a mais. Todos os outros livros estão aqui, mas 7 livros, com os acréscimos de Esther e Daniel, não são considerados inspirados nem pelos judeus e depois pelos cristãos ao longo da história, somente pelos católicos a partir do século XVI, do Concílio de Trento. Muito bem, agora que nós conhecemos um pouco melhor a nossa Bíblia e as diferenças entre a Bíblia protestante, a Bíblia católica, e que nós conhecemos também um pouco da chamada Bíblia hebraica, nós podemos avançar e estudar um pouco sobre a Palavra de Deus. Esta afirmação de que a Bíblia é a Palavra de Deus é fundamental. Ela é a Palavra de Deus. Ela não contém a Palavra de Deus, ela não se torna a Palavra de Deus. E por que nós podemos afirmar isso? Primeiro, nós precisamos considerar que Deus se revelou. Se revelou através da criação, através do ser humano, que é sua imagem e semelhança, se revelou ao longo da história, especialmente da história do seu povo, o povo escolhido, e da história da salvação, o agir de Deus através deste povo para a salvação de toda a humanidade, e se revelou de forma definitiva e completa na pessoa e na obra de Cristo. O Evangelho de João nos diz que o Senhor Jesus é a palavra de Deus, ele é o Verbo eterno. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que diz João, capítulo 1, versículo 14. Assim, nós entendemos que Deus se revelou de maneira geral, mas ele também se revelou de maneira definitiva em Jesus e de maneira especial, de forma escrita, através das Escrituras. A Bíblia é o registro da revelação de Deus aos homens. A Bíblia é o registro da revelação de Deus em Cristo. A Bíblia é revelação suficiente de Deus aos homens. Ou seja, o que Deus quis que nós conhecêssemos dele e do seu plano para a nossa vida está registrado na Bíblia. E quando afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos recorrer ao testemunho de Jesus e dos apóstolos. Nós não podemos pensar diferente de Jesus. Eu não quero ter uma posição diante da Bíblia diferente da que Jesus teve, porque ele é Senhor e Mestre. Eu preciso segui-lo em todas as coisas. Eu quero assumir
uma postura diante da Bíblia como Jesus teve, da forma como ele pensou. E depois eu também quero conhecer o que os apóstolos pensaram e o que eles ensinaram sobre a Bíblia. Então, acompanhe comigo, por exemplo, o que Jesus pensava da Bíblia nesses dois textos que eu selecionei. Primeiro, Mateus, capítulo 22, de 41 a 46. Acompanhe comigo. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 43. O próprio Jesus dizendo: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? Jesus, então, está assumindo aqui a posição de que Davi foi inspirado pelo Espírito Santo. Era essa a compreensão que Jesus tinha das Escrituras. Davi escreveu como um ser humano, mas ele escreveu pelo Espírito. Agora acompanhe comigo outro texto, Lucas 24, versículo 27 e 44. O versículo 27 diz o seguinte: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E o versículo 44 diz: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus, caminhando com os discípulos de Emaús após a sua ressurreição, tem esse encontro belíssimo, rico, quando no partir do pão ele se revela aos discípulos, mas chama-nos a atenção aqui a compreensão que Jesus tinha, a clareza com que ele fala sobre as Escrituras. No verso 27 ele está dizendo que, começando por Moisés, todas as Escrituras dão testemunho dele. Jesus considera então que o Antigo Testamento, as Escrituras, são profecia, são promessa, apontam para ele. E no versículo 44, ele chega a ser mais específico e fala das Escrituras na ordem do cânon judaico. A mesma forma como os judeus organizavam a coleção de livros: Lei de Moisés, Profetas e Salmos. Além de Jesus, nós precisamos também acompanhar os apóstolos na consideração que eles tinham ao Antigo Testamento e como eles apresentam os seus próprios escritos, o Novo Testamento. Vamos então verificar que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo, assim como Jesus, considera o Antigo Testamento como escritura. E ele apresenta aqui um conceito de inspiração das Escrituras. A palavra que ele usa aqui no grego, theopneustos, inspirada, significa soprada para dentro. Ou seja, Deus fez com que os autores humanos, por ele escolhidos, recebessem a mensagem que ele pretendeu transmitir para a sua geração e para toda a humanidade depois deles. Mas até aqui nós estamos ainda no Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Reivindica para si
o status de inspirada, o que nós podemos encontrar que confirme que a igreja cristã já considerava os escritos dos apóstolos também como inspirados? O apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15 e diante, o seguinte: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. As demais escrituras. O apóstolo Pedro considerava que as epístolas de Paulo tinham o mesmo status de inspiração das demais escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. O conceito de inspiração que o apóstolo Pedro tem está nessa mesma epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Alguém poderá confrontar você dizendo: mas eu não vou aceitar a Bíblia porque ela foi escrita por homens. Não tem valor algum. E você responderá o seguinte: sim, foi escrita por homens, mas por homens inspirados por Deus. Inspirados por Deus significa que as suas mentes foram conduzidas pelo Espírito Santo. Eles receberam a mensagem e, dentro da sua experiência humana, natural, no seu contexto, eles conseguiram traduzir essa mensagem que receberam de Deus de modo que as pessoas que conviviam com eles, a sua geração, pudessem compreender. E nós temos acesso a esta mensagem quando nós estudamos a Bíblia, quando nós conhecemos o contexto no qual essas pessoas viveram e conhecemos, principalmente, como os destinatários desses escritos receberam essa mensagem em primeira mão. Nós podemos ter acesso a essa mensagem, porque inspiração não significa que existe um código indecifrável. Não, Deus quis que esses textos fossem compreensíveis. E é por isso que nós podemos estudar a Bíblia. Nós estamos então vendo que Jesus e os apóstolos assumiam uma posição que nós precisamos imitar. Para Jesus, as Escrituras eram inspiradas. Os apóstolos também, seguindo o Mestre, concordavam que as Escrituras eram sagradas. E por isso elas têm autoridade sobre a nossa fé e a nossa prática. É o que nós costumamos resumir numa frase: a Bíblia é a única autoridade de fé e de prática. Isso é importante na nossa prática cristã pelo seguinte: porque quando afirmamos isso, primeiro nós estamos dizendo que a Bíblia dispensa a tradição. Ou seja, só a Bíblia tem autoridade, e não a Bíblia e mais o que os bispos ou os papas ensinaram, e até mesmo os pastores. Nós somos radicais nesse ponto. Uma outra consequência da autoridade da Bíblia, que é muito importante para você, é a seguinte: a Bíblia autentica a experiência pessoal. Nós não aceitamos a tradição dos homens, mas também não aceitamos a experiência do homem. Ou seja, se você ouviu uma pessoa lhe dizer mais ou menos assim: Deus me falou e mandou te dizer, você vai responder a essa pessoa, de preferência muito gentilmente: se Deus falou para você, Ele também pode falar para mim. Nós não aceitamos que a experiência de uma pessoa que teve um sonho, que teve uma visão, que sentiu Deus ou para quem Deus falou sobre a Bíblia. A Bíblia autentica a experiência pessoal. E nós
precisamos repetir algo que é muito valioso, principalmente para você que está começando na fé. Experiência pessoal não serve de doutrina para ninguém. Se a pessoa teve uma experiência e ela atribui a uma comunicação direta de Deus, tudo bem. Vamos conferir se isso que ela está dizendo que ouviu de Deus, esta mensagem, está registrado nas Escrituras. Está? Então, Deus já disse e apenas confirmou de modo pessoal. Quem somos nós para dizer que Deus não vai se comunicar com as pessoas? Nós oramos e cremos que oração é uma comunicação com Deus, como vimos na última aula. Nós falamos e Deus fala também. Nós podemos ouvir Deus. Mas a autenticação, a confirmação objetiva dessa experiência está nas Escrituras, porque somente a Bíblia tem autoridade de fé e de prática sobre nós. Nem a tradição ou uma instituição humana, nem a experiência pessoal. Chegamos à última parte da nossa lição que trata sobre a interpretação da Bíblia. Primeiro, você precisa se concentrar na mensagem da Bíblia. A Bíblia tem um único tema, um único assunto. O centro e o âmago da Bíblia é Jesus. O próprio Jesus se apresentou assim. Nós encontramos em João, no capítulo 5, Jesus no debate com as autoridades judaicas, quando ele explica a sua missão, e no capítulo 5, versículo 39, João 5:39, ele diz o seguinte: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, então, apresenta-se como sendo o centro da Bíblia e confronta aqueles líderes religiosos. Vocês estudam as Escrituras procurando a vida eterna e as Escrituras testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem o que vocês estão buscando, que é a vida eterna. Então, na visão de Jesus, ele é a mensagem central da Bíblia. A Bíblia tem uma mensagem concentrada em Jesus. No próprio Evangelho de João, nós encontramos no final desse Evangelho, capítulo 20, versículos 30 e 31, o evangelista concluindo a sua obra exatamente com esta nota, com esta orientação. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O evangelista está dizendo que o seu objetivo, ao registrar os feitos de Jesus, os sinais que ele operou, era que as pessoas, lendo o seu evangelho, pudessem crer em Jesus como Filho de Deus para terem a vida eterna. Então a Bíblia tem uma mensagem concentrada na pessoa e na obra de Cristo, uma mensagem de salvação. Além desse princípio geral, nós precisamos levar em conta outros princípios que são importantes para que você interprete a Bíblia. Um outro grande princípio que deve guiar o seu estudo da Bíblia é que a Bíblia interpreta a Bíblia. O que significa isso? Significa que, uma vez que existe, por milagre de Deus, uma unidade inexplicável na Bíblia, como nós já dissemos, uma vez que a Bíblia não entra em contradição, o princípio da não contradição, você nunca vai encontrar a Bíblia dizer e desdizer. Você vai encontrar uma única mensagem coesa que faz sentido para o leitor. Mas por conta da história de formação da Bíblia, dessa coleção de livros, como nós vimos, você pode encontrar textos mais obscuros em contraste com textos mais claros. Você pode encontrar, por exemplo, o que está registrado
em 1 de Samuel, capítulo 18, quando o rei Saul consulta uma médium, porque queria ouvir uma mensagem do profeta Samuel que já havia morrido. E o texto diz que ele entendeu que houve de fato uma conversa com Samuel, o que nós sabemos que não é possível. Mas como sabemos disso? Em contraste com um outro texto. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está claro: ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando nós lemos a Bíblia toda, nós conseguimos fazer esse contraste. Quando um texto é mais obscuro, ele precisa ser contrastado com um texto que é mais claro no seu ensino. E então nós vamos aprendendo que textos descritivos ou narrativos, como este que eu citei, o autor está apenas narrando o que aconteceu, ele não está ensinando, ele não está estabelecendo uma norma, precisam ser contrastados, por exemplo, com textos didáticos, como é o texto de uma epístola, que é normativo, que foi escrito para doutrinar. Com isso, então, eu vou conseguindo fazer esta comparação e extraindo o ensino da palavra de Deus ao longo de toda a revelação. Um outro exemplo de contraste entre textos narrativos e textos normativos. Você tem, por exemplo, em Gênesis 16, a história de Abraão, que foi casado com Sara, mas que teve um filho com a escrava dela, Agar, e vivia uma poligamia. O texto está narrando que era assim naquela época. Mas quando você contrasta esse texto, que é descritivo, que é narrativo, com um texto que é normativo, ou seja, Mateus 19, quando Jesus é interrogado sobre o divórcio, ele diz: no princípio não era assim. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está aqui a monogamia. O casamento, segundo Deus planejou, era entre o homem e a sua mulher. Eles se tornariam uma só carne. Então, esse texto é uma palavra de Jesus, é um ensino direto de Jesus, específico, em resposta a uma pergunta, é normativo. E, de um modo geral, nós precisamos levar em conta o princípio da iluminação do Espírito Santo. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados a escreverem a mensagem que receberam de Deus, está agindo sobre nós, iluminando as nossas mentes, ou seja, tornando esse texto compreensível. Confira comigo o que está em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que maravilha saber que o Senhor Jesus nos ordenou a, indo por todo o mundo, fazermos discípulos de pessoas de todas as origens, batizando essas pessoas, ou seja, inserindo-as no corpo local, que é a igreja, e ensinando-as a guardar todas as coisas que ele ordenou. Mas como seria possível eu estar aqui hoje ensinando a você o que Jesus ordenou? Somente pela ação do Espírito Santo. Ele é que nos ensina, ele nos faz lembrar o que foi ordenado por Jesus. É por isso que você pode ler e estudar a Bíblia. E nós vamos concluir a aula de hoje de uma forma diferente. Eu quero deixar para você um roteiro de leitura da Bíblia. A prática dessa aula vai ser a leitura bíblica. Você pode ler a Bíblia começando da primeira epístola de João. Por que esse texto? Porque nós dissemos que a mensagem central da Bíblia é a salvação. E o apóstolo João, nesta epístola, ele está concentrado nesse tema: perdão dos pecados, a vida eterna. Comece por 1
Epístola de João. Depois leia as outras duas epístolas. Depois leia o Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? Porque neste Evangelho estão registrados muitos discursos de Jesus nos quais ele se apresenta, ele fala de si em primeira pessoa, ele revela sua identidade e sua missão de uma forma mais direta. É melhor para quem está começando a estudar a Bíblia ler o Evangelho de João primeiro. Depois, leia os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Leia Atos dos Apóstolos para conhecer a origem da igreja. Siga com as epístolas do apóstolo Paulo e os demais livros até o Apocalipse. Não leia o Apocalipse nessa primeira leitura. Por que não? Porque você ainda não leu o Antigo Testamento. E para entender o Apocalipse, você vai precisar conhecer o mínimo do Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Prossiga lendo de novo o Novo Testamento, aí na sequência do cânon, na sequência da coleção, Mateus em diante, e no final termine com Apocalipse. Para o seu estudo pessoal da Bíblia, você pode, depois da leitura, fazer um estudo devocional indutivo através de 3 perguntas. Primeiro, pergunte o que o texto diz. Isso é compreensão. Segundo, pergunte o que isto significa para mim. Isto é interpretação. Por exemplo, se você está lendo um texto que fala sobre família, você vai perguntar a si mesmo diante de Deus: o que eu aprendi hoje que eu posso aplicar à minha vida em família? Terceiro, faça a seguinte pergunta: o que eu farei a partir disto? Ou seja, como eu vou praticar aquilo que eu aprendi. Nós chamamos isso de estudo bíblico indutivo, porque é você e a Bíblia, orientado pelo Espírito Santo, através de perguntas que podem lhe orientar sobre a compreensão, a interpretação e a aplicação do texto bíblico à sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e convidamos você também a divulgar o canal da igreja para que mais pessoas tenham acesso a vídeos como esse, aos nossos cultos e programações. Nós agradecemos a toda a igreja pelo apoio e pedimos a Deus que abençoe a sua vida.